Que a graça e a paz esteja com você. Lucas, capítulo de número 16, a partir do verso 19, a palavra do Senhor diz assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquela cidade. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam na mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos estando em tormentos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a voz, a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Jesus nos conta essa parábola, nos instruindo sobre o que vem depois dessa vida, que é a morte. Para onde nós vamos após a morte? Essa parábola, ela traz a realidade da vida após a morte. Jesus nos ensina algumas questões importantes aqui sobre esse tema, onde os crentes têm tantas dúvidas. Bem, Jesus conta sobre rico, sobre Lázaro, ambos morrem, e Jesus claramente nos instrui aqui no verso 22, que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. Quando o crente morre, o que acontece? Ele fecha os seus olhos aqui e abre na eternidade e é levado pelos anjos até o seio de Abraão. Onde é o seio de Abraão? O que é o seio de Abraão? Ao investigarmos a palavra de Deus, nós encontramos em todo o Antigo Testamento falando sobre o Seol, no Novo Testamento sobre o Hades, o mundo dos mortos. Antes da morte de Jesus, todos os mortos iam para o Seol, ou, como alguns dizem, Sheol. Lá havia o compartimento dos justos e o compartimento dos ímpios, separado por um abismo. E o texto claramente nos mostrou que os anjos o levaram até o seio de Abraão, e ali o rico acorda no lado dos ímpios e Lázaro no lado dos justos. E Lázaro estava sendo confortado, estava sendo consolado no seio de Abraão. Bem, Jesus deixa para nós claramente que quando nós morremos, os crentes estão como Abraão em plena consciência, e os não crentes, aqueles que não creem em Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador, estão no lado dos ímpios, em pleno estado de confiança. Jesus diz que ele acorda no Hades e olha do outro lado do abismo e vê a situação em que Lázaro estava. E em plena consciência, ele pede para que Abraão pudesse refrescar um pouquinho, através de Lázaro, molhar o dedo na água e colocar na sua boca. Pede para que enviasse uma mensagem para que os seus irmãos não fossem para aquele lugar de tormento. Pediu para que ressuscitasse Lázaro e levasse a mensagem. Ele disse: não, lá tem o Moisés, tem os profetas,
tem a palavra, tem os pregadores, que eles acreditem na palavra, acreditem na pregação da palavra. O que nós aprendemos com Jesus aqui é que ao morrer, as pessoas passam para a eternidade e estão em estado de consciência. Algumas pessoas pregam da psicopaniquia, quando as pessoas dormem, morrem e agora estão dormindo. A posição do morto ali parece que ele está dormindo, mas está apenas o corpo. O seu espírito está na eternidade. Quando Jesus morre, Pedro nos fala que Jesus prega aos espíritos em prisão. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que Jesus levou o cativeiro. O que Jesus fez? Jesus morre, desce até o céu, prega para os ímpios, para os justos, não para a salvação. Hebreus diz que ao homem é dado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Jesus prega, testemunha da sua vitória sobre o pecado e pega o compartimento dos justos do céu e leva até o terceiro céu, inaugurando o paraíso. É por isso que mesmo aqui no Evangelho de Lucas, Jesus diz ao ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Portanto, após a ressurreição de Jesus, todos os mortos em Cristo vão para o paraíso. E ali estão em estado de consciência, sendo confortados. São transportados pelos anjos até esse local. E aqueles que morrem sem Cristo vão para o Hades, o mundo dos mortos. E ali eles estão também em estado de consciência. Portanto, meu nobre e prezado ouvinte, todas as pessoas que morrem agora, aqueles que já partiram, estando no paraíso, que é o terceiro céu, ou estando no Hades, que é o mundo dos mortos, estão em consciência. Aqueles que foram sem Cristo, em consciência do seu pecado. E aqueles que foram com Cristo estão aguardando a primeira ressurreição, onde receberão os galardões e todos nós receberemos um corpo glorificado. Espero que essa segunda mensagem tenha esclarecido sobre a segunda etapa do que vem depois dessa vida. Um abraço, Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.